mais um Papo com o Especialista. Eu sou Fernando Baide. Você sabe que aqui é o nosso quadro para você acompanhar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado e as especialidades do Hospital Amaral Carvalho, aqui de Jaú. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o transplante de medula óssea. O Hospital Amaral Carvalho é referência em todo o país nesse procedimento. E quem vai conversar com a gente para explicar um pouco melhor são os médicos Maír de Souza e Iago Culturato. Obrigada, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com o Especialista. Eu começo perguntando então para a gente poder entender o que é o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é um procedimento médico em que você se utiliza de estratégias para recompor ou substituir a medula óssea. E também, em alguns cenários, para poder dar ao paciente a oportunidade de receber doses muito altas de quimioterapia. Basicamente utilizado nas situações em que a medula faliu, não está funcionando, ou em situações de determinados cânceres que precisam de doses altas de medula óssea, com a recuperação da medula através da fonte de um doador diferente ou do próprio paciente. E o que é a medula? Qual é a importância dela no nosso organismo? Dentro dos nossos ossos, de alguns ossos, nós continuamos a produzir sangue durante a nossa vida toda. A todo momento nós estamos destruindo células do sangue velhas e fabricando células novas. Essas células são fundamentais para a nossa vida porque elas têm papéis importantes. Por exemplo, os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, os glóbulos brancos que nos protegem de infecções, as plaquetas que asseguram que a gente não tenha sangramentos. Isso é rigorosamente produzido no nosso organismo à medida das nossas necessidades. E essas células têm vidas curtas. Portanto, a cada instante, esse órgão importantíssimo, que é a medula que está dentro dos nossos ossos, que a nossa avó chamava de tutano do osso, está produzindo sangue rigorosamente com muita qualidade durante a vida toda. Doutor, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente, nos tipos de câncer e outras doenças, quando que especificamente o transplante de medula vai ser indicado? Existe uma série de doenças onde o transplante de medula ele pode ser indicado, né? Dentro das doenças do sangue, a gente pode citar principalmente as leucemias, tá? Tanto algumas leucemias agudas como leucemias crônicas, alguns tipos de linfoma, tá? Mieloma múltiplo, alguns tipos de anemia plástica, quando a pessoa não consegue produzir as células sanguíneas adequadamente, né? E lembrando que nem todas essas doenças têm indicação de transplante, alguns subtipos específicos não têm indicação de transplante, tá? Tudo vai depender da classificação de risco dessa doença, como foi a resposta ao tratamento dessa doença, e em algumas delas o transplante faz parte do tratamento, né? Às vezes com o objetivo de realmente curar a doença, né? Às vezes com o objetivo de fazer com que a doença tenha um melhor controle ao tratamento. Agora, mesmo dentro do transplante, existem diferentes tipos? Sim, na verdade o transplante depende das estratégias utilizadas e fundamentalmente do tipo de doador que você utiliza. Você pode fazer um transplante autólogo em que o próprio paciente doa células-tronco, que são congeladas e utilizadas no momento adequado. Ou eu posso utilizar de um doador diferente, que seja alguém da família, compatível. Mais recentemente nós passamos a utilizar familiares com compatibilidade não totalmente compatíveis. E também os doadores que a gente pode encontrar nos bancos de doadores de medula óssea. A gente deixou de usar nos últimos anos, ou usar muito menos, o sangue de cordão umbilical, que é uma outra fonte que está entre o elenco dos não aparentados. Então, resumidamente, posso ter um transplante autólogo, um halogênico compatível, um halogênico parcialmente compatível ou um transplante não aparentado. E entre esses diferentes tipos, existem porcentagens, chances de encontrar um doador na família ou não? Como é que funciona a busca por um doador? Na família, né, lógico, tudo depende, né, do tamanho da sua família, quantos irmãos você tem, mas você considera que você tem 25% de ter irmãos 100% compatível. Mas como o Dr. Maír disse, hoje em dia você consegue fazer um transplante com um doador apenas 50% compatível. Então, virtualmente, né, todo mundo que precisa de um transplante halogênico, ou seja, que é de outra pessoa, tá, vai conseguir encontrar um doador, porque eu vou ser obrigatoriamente metade 50% compatível com meu pai e com minha mãe, né? E se eu tenho um filho, meu filho vai ser 50% compatível comigo. Tá? E também tem os bancos o EDOME, né, que é o banco de doadores. E aí tudo depende da etnia da pessoa, né? Dependendo do tipo de etnia, vai ser mais fácil ou não, né, você encontrar um doador
E aí, no caso, quando é de fora da família, a gente precisa que seja 100% compatível ou 90% compatível. E só para a gente entender, qualquer pessoa pode se cadastrar no Redome, pode se candidatar para ser um doador de medula ou não? Hoje há uma limitação à faixa etária de 18 a 35 anos. Isso tem motivos científicos sérios, não é uma restrição à idade por qualquer outro motivo, senão ciência. Basicamente, a gente está tentando fazer o grande banco de doadores brasileiros, que é o Redome, um banco mais jovem, porque é mais fácil, melhor e mais seguro utilizar medula de doadores mais jovens. Existe algum risco, tanto para quem vai doar, quanto para quem vai receber a medula, doutor? Para quem vai doar, né, existe um risco muito pequeno, né, como todo procedimento médico, né, mas é um procedimento bastante seguro. Né, a doação de medula ela pode ser feita de duas formas. Né, a primeira forma é coletando a própria medula óssea, como o Dr. Meyer disse, ela fica no meio dos ossos, né? Então você faz isso em centro cirúrgico com anestesia, tá? E outra forma é você usando uma medicação que estimula as células tronco, que são as células da medula, a saírem para circular no sangue e fazer uma coleta pelas veias periféricas, tá? Uma máquina de aférese, tá? Então essas duas formas. Tem um risco mínimo de algumas complicações ainda, mas são muito raras, tá? Para quem vai receber tem uma série de coisas que podem acontecer, mas aí é muito variável, depende muito de quem é o paciente, do tipo de doença, tá? Do tipo de transplante. Então, uma série de complicações que isso, né, são inerentes ao procedimento e à doença que o paciente tem. Mas quem vai receber precisa necessariamente ficar em isolamento? Como é que funciona esse procedimento? Sim, eles ficam em isolamento, tanto o transplante autônomo como halogênico, porque é um procedimento que você vai reduzir a imunidade a zero. Né? Então, tem um risco muito elevado de algumas infecções oportunistas. Então, a gente tem um regime bem rigoroso de isolamento, né? Tanto antes do transplante, que é no momento do condicionamento, quando o paciente faz uma quimioterapia que prepara ele para o transplante, como na fase pós-transplante, quando o paciente fica com a imunidade muito baixa até ele se recuperar. Como que o hospital se consolidou como centro de referência nesse procedimento, doutor? A gente foi em busca de organizar o time para o transplante para resolver uma necessidade da instituição. Na época a gente tinha muita dificuldade de inserir os nossos pacientes em outros centros. Vocês, os mais velhos, vão se lembrar que as famílias iam para as ruas fazerem campanhas para poder encaminhar os parentes para fora do país, porque o número de centros no Brasil era pequeno. A partir do momento que a gente começou a transplantar, nós tivemos o apoio do Ministério da Saúde, a gente teve a oportunidade de construir uma nova enfermaria, a gente conseguiu ampliar o time e a gente conseguiu alcançar especialmente os times de hematologia do Norte e Nordeste, que também não tinham facilidade para encaminhar os pacientes, a gente acabou virando uma referência para o Norte e Nordeste do país. Isso foi num crescente, de forma que a gente passou a fazer um número muito grande de transplantes e ser um parceiro importante para o Sistema Nacional de Transplantes, contribuindo para que o país possa transplantar um número grande de pacientes. Agora, é importante a gente ressaltar o trabalho de toda uma equipe, né? Não é só o médico. E como o senhor estava conversando antes da gente começar essa gravação, a convivência com o paciente é muito próxima e é uma equipe multiprofissional que trabalha com ele. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não, isso é muito importante, né? Porque é um tratamento bastante complexo. Né? Então envolve uma série de cuidados que são necessários para que o paciente tenha um bom resultado. Então é necessário um suporte nutricional muito bom, um suporte de fisioterapia muito bom, de odontologia, tá? De enfermagem, né? Que é extremamente importante, nossa enfermagem é extremamente especializada para cuidar desse tipo de paciente, né? E mais uma série de profissionais que dão todo o suporte para o paciente. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Mair, sobre as inovações que a gente pode esperar para essa área no futuro e o que é a CAR-T-cell, se é uma opção também de tratamento. Bom, a gente está vivendo um momento de grande efervescência no transplante. A possibilidade de transplantarmos pessoas parcialmente compatíveis tornou o universo dos transplantes uma coisa completamente diferente. Né? A gente sempre buscava totalmente compatível, hoje eu consigo transplantar 2 pessoas com 50% de compatibilidade com bons resultados. Isso foi um passo importante, ampliou o horizonte do transplante para muitas pessoas. Várias medicações estão sendo inseridas no contexto do transplante. Cada vez mais a gente vê o surgimento de procedimentos e medicamentos que são extremamente importantes para a gente. As CAR-T-cells, na verdade, se trata de um procedimento em que você modifica as células do próprio paciente, transformando essas células em células competentes para a destruição do tumor do próprio paciente. Então eu pego os seus linfócitos
e os oriento a ter condições adequadas de enfrentamento daquela doença que o paciente é portador. A gente vê isso com uma perspectiva muito interessante, porque os resultados obtidos com doentes muito graves nunca foram vistos. Então é uma perspectiva de futuro muito grande. Há ainda questões relativas à acessibilidade, custos, etc., mas o hospital percebe que precisa se inserir nesse contexto, já organizou um grupo de estudos, já organiza uma tarefa de estudar os procedimentos e as complicações, já nos inserimos em grupos de estudos fora da instituição para que a gente possa estar dentro do circuito. Futuramente, certamente, treinamentos das equipes vão passar a acontecer para que a gente possa se inserir nesse contexto. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Eu acho que como um centro que atende ao Brasil todo, acho que sempre é oportuno agradecer às equipes que confiam na gente, agradecer aos médicos que nos enviam seus doentes e, fundamentalmente, agradecer aos pacientes que confiam na gente. E pedir para que aqueles que heroicamente continuam doando sangue, nunca deixem de doar sangue. Não existe um procedimento desse porte sem a ajuda dos doadores de sangue. Perfeito. Obrigada, viu, pelas informações e pela entrevista aqui com a gente. Obrigado a você. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje. A gente se encontra no próximo. Até lá.